Eu sou Thaís Moura e esse é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui hoje por Skype com o diretor da Fundação Getúlio Vargas Social e economista Marcelo Neri, que também já foi presidente do IPEA. Ele vai avaliar e comentar os principais indicadores socioeconômicos que foram divulgados nos últimos dias, como a prévia do PIB, a inflação, o desemprego e o seu último estudo para a FGV Social sobre desigualdade de renda do trabalho e extrema pobreza. Segundo a FGV Social, a desigualdade de renda do trabalho atingiu o nível mais alto da década no último ano. Primeiro, queria que você explicasse esses conceitos para a gente. O que significa extrema pobreza? O que significa desigualdade de renda do trabalho? Perfeito. Quer dizer, o primeiro conceito de extrema pobreza usa quer ver quantas pessoas não têm o suficiente para as mais básicas necessidades. A gente usa uma linha de $1,25 dia, que é a linha das metas, a linha mais baixa das metas do desenvolvimento, as metas do milênio da ONU. É uma linha baixa de mais ou menos R$90 por pessoa, mas que foi usada de inspiração para a linha oficial do Brasil, que o Brasil tinha e que era utilizada no Bolsa Família. Então, acho que é uma linha relevante. Então, esse conceito, houve um aumento da extrema pobreza entre 2014 e 2018, que é o último ano, disponível de 67%, cerca de 3,4 milhões de novos pobres extremos foram incorporados nesses 4 anos. E o segundo conceito, o conceito de desigualdade de renda do trabalho, ele soma a renda de todos os tipos de trabalho, formais e informais, de todas as pessoas do domicílio, e você calcula a distância entre as pessoas, né? A desigualdade de renda do trabalho é 3/4 da renda das pessoas, e a gente usa esse conceito porque permite a gente entender o que houve até o final de 2019. Então, é um balanço social até o final de 2019, e aí, basicamente, o resultado é que a desigualdade sobe durante 5 anos consecutivos, essa desigualdade de renda do trabalho. Isso não tinha acontecido nunca nas séries estatísticas brasileiras. Não é o nível mais alto histórico, mas é a duração mais alta de aumento de desigualdade. Há uma boa notícia, que no final do ano, quando a gente abre por dados trimestrais, a desigualdade sobe, começa até a estabilizar, uma ligeira queda, mas eu diria que é uma estabilidade. Então, parece que talvez a gente esteja no topo da desigualdade. Entendi. E o que causou esse aumento de 67% na extrema pobreza de 2014 a 2018? Quais fatores podem ter contribuído para isso? Eu acho que tem a recessão econômica e o próprio aumento de desemprego, redução de salário, esses ingredientes trabalhistas. Foi uma grande crise que o Brasil viveu, mas foi uma crise ainda pior se a gente incorporar a desigualdade. Quer dizer, se desde o começo da crise, no final de 2014 até 2019, a renda média caiu 3%, a renda da metade mais pobre caiu 19%, e a renda dos 5% mais pobres, que são os extremamente pobres, caiu 39%. Então, essa combinação, e principalmente no mercado de trabalho, gerou essa situação, e no topo disso você tem um desajuste do Bolsa Família, mas é importante dizer que é um desajuste que já data de 5 anos. Não é alguma coisa que tem se falado muito do último ano. Tem um desajuste específico, na minha opinião, mas ele é mais grave porque ele aprofunda uma crise que já vem desde 2015, né? Se a gente pegar 2015, a renda do Bolsa Família pela PNAD, e é consistente com os dados do Ministério da Cidadania, caiu apenas naquele ano 14%, que foi a queda de renda dos 5% mais pobres no Brasil só em 2015, em relação ao começo da recessão. E mais recentemente, o que houve, em particular nesse ano de 2019, foi a criação de uma fila no Bolsa Família, cerca de 900 mil pessoas no final de 2019, comparado com o final de 2018, foram retiradas do programa e se criou uma fila
de cerca de 500 mil pessoas na média do ano, ou quase 1 milhão no final do ano. Então, foi a perda do benefício médio ao longo do tempo, principalmente em anos não eleitorais. O benefício médio não foi reajustado, em 2015 a inflação era alta, e mais recentemente essa redução do número de beneficiários. Entendi. E agora sobre o desemprego. A gente viu que a taxa caiu em 16 estados em 2019, chegou a 11,9% na média em 2019, né? Mas, por outro lado, a taxa de informalidade atingiu o maior nível desde 2016 no país. Como que o senhor poderia explicar essa diferença entre as duas taxas? O que pode ter causado também essa queda em 16 estados? Perfeito. Quer dizer, na verdade, o desemprego, que era tido como grande vilão, ele, na verdade, não foi o único vilão dessa perda dos brasileiros. Houve também uma redução de salário, desproteção social. Só que o que acontece é o seguinte: o desemprego que jogava contra, que foi um dos vilões, ele agora é um aliado. Ele está em queda, ele é muito alto e está em queda. Então, a renda do brasileiro já está no azul agora, no último ano. Esse balanço social está crescendo por causa do desemprego em queda. A jornada de trabalho também está aumentando do trabalhador, que antes estava caindo esses dois fatores. Tem dois fatores que sempre jogaram a favor, mesmo durante a crise, que atenuaram a crise, que foi a participação do trabalhador no mercado de trabalho. O trabalhador foi mais ao mercado de trabalho, é uma coisa que depende dele, e ele foi mais à escola. Então, a escolaridade aumentou do trabalhador, a participação, que são as variáveis que estão no alcance dele, mas o mercado de trabalho estava fechado, e agora o mercado de trabalho está relativamente aberto. A variável que permanece em queda, que é o desafio, é a variável ligada a salário, a produtividade, a precariedade do trabalho. Essa variável que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer uma revolução na produtividade, e de alguma forma, isso foi o principal vilão, e continua sendo. Entendi. E essa taxa de desemprego deve continuar caindo, então, nos próximos meses? Enquanto você prevê que vai se encerrar no ano? Desemprego é sempre difícil de prever, porque depende muito da taxa vamos dizer, das expectativas das pessoas, etc. Mas ela já caiu recentemente mais do que os analistas esperavam, e eu acho que ela pode cair. Quer dizer, como o desemprego no Brasil, assim como a desigualdade, estão em níveis muito altos, isso, prospectivamente, se eles caírem, e acho que devem cair, pelos fatores cíclicos, pelo menos, uma volta à melhoria mas também pela redução de desigualdade. Entendi. Agora, falando sobre o desemprego entre jovens, a gente viu com dados da semana passada que a taxa de desemprego entre jovens ficou acima do dobro da média do desemprego comum, ficou em 23,8% no ano passado. E um levantamento da FGV também mostra que eles foram os que mais perderam a renda do trabalho nos últimos 5 anos. Como que essa perda de renda ocorre e por que ocorre entre os jovens em si? Quer dizer, se a gente pegar o período de crise como um todo, em 5 anos, os jovens perderam 14%, perderam 4 vezes mais do que a média. Foi o grupo que perdeu mais do que os nordestinos, o pessoal da região norte, do que negros, pardos, de todos os grupos. Foi o grupo que perdeu mais. O desemprego já era alto entre os jovens, aumentou mais, precarizou o trabalho entre os jovens, também teve uma diminuição de salário. Só que isso, é importante dizer, os jovens foram os principais perdedores, mas boa parte das perdas dos jovens foi até 2017, foi de 2015, 16 e 17. Os jovens não recuperaram essas perdas ainda, e perderam tanto no começo da crise que eles foram os principais perdedores, e a crise é explicada por aumento do desemprego mais forte, que já era mais alto, subiu mais entre os jovens, mas também essa perda de renda, redução de jornada. Em todas as frentes, os jovens perderam, com exceção da educação. Quer dizer, o que está no alcance, e da participação no mercado de trabalho. Os dois variáveis que estão ao alcance do jovem, eles fizeram, vamos dizer, a parte deles, só que encontraram um mercado de trabalho ainda mais fechado,
Porque o jovem não tem experiência, ele não é contratado, como ele não é contratado, ele não consegue ter experiência. Então você caiu nessa armadilha, mas eu não acho que necessariamente, vamos dizer, a situação do jovem mais para frente fique estagnada. Eu acho que tem algumas tentativas, a reforma do ensino médio, há 2 anos atrás, o pacote verde e amarelo de emprego, são tentativas sujeitas a críticas, a debates, mas e o próprio fato do jovem ser mais escolarizado, mais conectado com tecnologias digitais, talvez seja um ativo que os coloque em posição melhor do que, por exemplo, as pessoas de meia idade para frente, né? Entendi. E qual que é o impacto do desemprego e da perda de renda do trabalho entre os jovens para a economia em si? Tem um impacto mais significativo? Tem um impacto forte, pode gerar sequelas no futuro. Alguns estudos mostram que, vamos dizer, os jovens desempregados, depois, quando conseguem emprego, alguns dos traumas durante a recessão persistem, às vezes taxas de criminalidade mais altas, posteriormente. A geração da crise é uma geração que não sofre apenas durante a crise, ela sofre depois da crise também, algumas cicatrizes ficam, isso é preocupante, o choque não é tão transitório quanto a gente gostaria que fosse. No entanto, por outro lado, o jovem é o futuro da sociedade. A gente tem a maior geração de jovens que o Brasil jamais teve, jamais terá, de acordo com as expectativas, com as projeções. Então, vamos dizer, a gente precisa ter um cuidado especial com esse nosso ativo, porque eles, na verdade, são o futuro do país, né? Entendi. Agora, mudando um pouco do assunto, depois de 2 meses de queda, em janeiro a inadimplência cresceu 1,38%. Como que isso pode influenciar na economia em geral e nos indicadores socioeconômicos do mês? Quer dizer, eu acho que é um indicador já antecedente do começo do ano, a gente está ano após ano esperando uma retomada da economia, né? Sempre as projeções no começo do ano são melhores do que são as projeções sobre o ano no final do ano, né, ao longo do ano. Então, acho que isso é um indicador antecedente que talvez a economia não esteja retomando como a gente gostaria. O próprio dado de aumento de renda no final do ano que a gente levantou mostram que a renda estava crescendo, vamos dizer, o equivalente ao PIB, né? O PIB do trabalhador estava crescendo a 2% no final do ano, já é um crescimento positivo, mas menor do que a média do ano, que era 2,4%. Então, de alguma forma... Agora, por outro lado, a desigualdade não está aumentando. Então, isso, de alguma forma, os mais pobres estão sofrendo menos do que estavam sofrendo antes, e de alguma forma isso pode ajudar. Mas eu acho que esses dados de inadimplência mostram uma certa fragilidade da economia ainda. Certo. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado nessa semana, aponta um crescimento maior do que o esperado pelo Banco Central para o ano de 2019. O que a gente pode esperar do PIB em 2019 e em 2020? O senhor tem alguma projeção em relação a isso? Quer dizer, eu acho que 2020, em primeiro lugar, é um ano de eleições municipais, é verdade. Anos de eleições municipais, eles sempre são meio turbinados, em algum sentido. Por exemplo, acho que esse desajuste que a gente mencionava do Bolsa Família, ele tende a ser corrigido em anos eleitorais. Foi assim toda a série histórica, não, vamos dizer, desde 81 é assim. É verdade que tem uma restrição orçamentária, uma restrição fiscal muito forte no Brasil. Então, acho que tem, vamos dizer, um lado político, do ciclo político, que pode ajudar, não necessariamente a uma notícia permanente, é uma coisa ligada ao ano. O Brasil tem capacidade ociosa, ele tem um desemprego alto, a desigualdade começa a dar sinais que vai ceder. Então, acho que 2020 deve ser um ano melhor do que os outros, não só para o crescimento da economia e talvez para a desigualdade. Assim, a gente começa a ver, vamos dizer, indicadores de bem-estar social que caíram muito no começo da crise, ficaram estagnados depois de 2016. Agora, em 2019, eles já começam a apontar para cima
e eu acho que isso pode ter continuidade. A velocidade ainda é algo a ser observado. Entendi. Mas então, em relação aos riscos para o PIB, os riscos que podem diminuir esse crescimento, quais que você vê em 2020? Quais riscos podem afetar? Eu acho que o próprio risco, vamos dizer, do ciclo político, que é sempre arriscado, mas você tem o coronavírus, que bota uma variável com um parceiro importante do Brasil, em particular, que é a China. É, Você tem as eleições americanas, que também é sempre alguma coisa importante. Quer dizer, as duas principais economias vivem uma situação por razões diferenciadas que tem algum risco. Eu diria que o Brasil ele está numa situação, quer dizer, o mundo está bastante complexo, um pouco conflituado, etc., nesses tempos. Mas eu acho que o Brasil, a gente tem estudos que mostram que o Brasil estava mais conflituado em vários aspectos do que o mundo em 2018. E eu acho que isso até explica a eleição do Bolsonaro, etc., a partir de uma certa descrença com o sistema, medo de violência, falta de confiança no governo federal. Todos esses dados colocavam o Brasil como o segundo pior em 2018 entre 124 países. E eu acho que se a gente é uma situação de desconfiança onde pode ser dado um choque de confiança. Eu acho que se a gestão for menos tumultuada, for menos conflituada, só fizer o normal, o Brasil tenderia a normalizar. Assim, isso dá um choque de confiança, como houve lá no Plano Real, como houve no primeiro ano do governo Lula. Eu acho que um choque de confiança, que na verdade é reduzir a desconfiança do sistema, eu acho que poderia ajudar decisões de investimento, de contratação e o próprio bem-estar da população, que viver sob desconfiança é sempre alguma coisa penosa. Entendi. Hoje em dia, a inflação ela está mais baixa do que já esteve, está relativamente baixa. Qual que é o impacto que o IPCA atual tem nas classes mais pobres hoje em dia? Está tendo uma menor perda de renda? Como que está isso? Eu acho que quer dizer, fundamental nisso é o preço dos alimentos. O Brasil está tendo um bom desempenho na parte agrícola, depende também dos preços internacionais, mas, de alguma forma, a inflação baixa permite juros baixos, que é um outro aliado do Brasil nesse momento. As taxas de juros estão muito baixas, a Selic muito baixas padrões brasileiros, isso deve gerar um fator expansivo resultante dessa. Então, eu acho que a inflação baixa permite, você não tem que combater ela com aumento de desemprego, você permite um juros mais baixo. Então, acho que é uma situação que tende a gerar ganhos para todos, inclusive para as classes mais baixas. Não para elas especialmente por causa disso. Uhum. Obrigada. Mudando agora para o assunto sobre o câmbio, a gente viu que o dólar fechou a 4,36 ontem e hoje já abriu mais alto ainda. Queríamos saber o que a gente pode esperar do câmbio nesse ano? Como que vai ser a moeda? Acho que muita flutuação, né? Acho que o câmbio está sujeito a muita flutuação. Estava olhando no elevador agora, aquelas 4,39, mais do que o 4,36. Ele vai oscilar e o Brasil tem um regime de taxa de câmbio flutuante, ao mesmo tempo tem reservas internacionais grandes, que têm um custo menor, dado menor taxa de juros, etc. Então, manter essas reservas é alguma coisa que faz sentido. E dá uma certa proteção para o país. Quer dizer, de qualquer maneira, esse regime de câmbio flutuante, se você tiver uma perda cambial forte, o câmbio ajusta. É preciso também deixar as variáveis ajustarem para você, vamos dizer, não ter uma perda de reservas, não entrar numa crise cambial. Mas eu acho que pelos riscos que eu falei, chinês, americano e o próprio riscos internos, o câmbio fica nervoso durante esse período. Entendi. Agora falando sobre a Selic, a gente viu que o Copom reduziu ainda mais a taxa de juros básica no início desse mês. E eu queria saber,
tem alguma expectativa de que ainda vai reduzir mais ainda no primeiro semestre de 2020 essa taxa? Eu acho que a Selic, talvez, o próprio Banco Central sinaliza, não tenderá a cair mais, pelo menos no curto prazo, mas ela já está bastante baixa. Eu acho que tem uma agenda importante do Banco Central, tenho ouvido com uma surpresa positiva, uma agenda de, quer dizer, como é que você permite que que a queda de taxa de juros que já houve seja transmitida em menores taxas de juros ao consumidor, seja ao crédito rotativo, cheque especial, etc. E eu acho que tem uma agenda interessante, relevante, levada a cabo pelo Banco Central, que pode transformar, porque tem o paradoxo, a Selic cai, mas a taxa do cheque especial permanecia muito alta. Agora houve algumas mudanças nesse sentido de tentar baratear essa taxa. Vamos observar, mas eu acho que essa é uma agenda de inclusão financeira bastante interessante. Eu acho que agora seria o momento da gente trabalhar com esse tipo de agenda, dado que a taxa de juros mais baixa ela permite decisões de prazo mais longo por parte dos consumidores, como, por exemplo, financiamento habitacional, isso está começando a voltar. Então, eu acho que juros baixos é que nem inflação mais baixa, e que andam juntos, permitem, vamos dizer, tiram as névoas do horizonte de planejamento dos agentes, permitem decisões mais ousadas no longo prazo. Certo. Agora falando sobre a Bolsa, em 2019 a gente viu que a Bolsa subiu mais de 30% no ano. Isso quer dizer para o senhor que com as reformas que estão sendo tocadas no Congresso e que também estão sendo implementadas já, o governo tem conseguido mais confiança de investidores? Não, de investidores, com certeza. Os investidores, desde o primeiro momento, foram entusiastas do novo governo. De alguma forma, a Bolsa reflete isso. É verdade que não tem tido a entrada de recursos externos, dada a taxa de juros baixa, mas vamos dizer, para financiar títulos do governo. Mas, por outro lado, tem havido entrada em Bolsa de Valores. Se o Brasil, de fato, deslanchar um programa de privatizações, pode oferecer várias oportunidades, atrair recursos externos de investimento, não recursos, vamos dizer, meramente financeiros para se beneficiar das taxas de juros internas do Brasil. Então, acho que, vamos dizer, é um sinal positivo da trajetória brasileira. Agora, eu acho que tem o grande desafio brasileiro talvez não esteja na Bolsa, tem algo ligado à Bolsa, mas está no investimento, o investimento produtivo. A taxa de investimento no Brasil está muito baixa, ela, num curto prazo, ela não precisa crescer porque tem capacidade ociosa, mas já em 2, 3 anos, se tudo correr bem, a gente vai bater no teto e investimento vai ser o que vai decidir a trajetória de crescimento do PIB nos próximos anos. Certo. Agora, só para encerrar, que está chegando no final, queria saber como que o senhor avalia o primeiro ano do governo Bolsonaro no aspecto econômico, como que ele foi para a economia, uma avaliação mais geral. Eu acho que a reforma da Previdência foi o grande ponto alto desse primeiro ano, foi, vamos dizer, recuperar um atraso que o Brasil tinha em relação a outros países. Então, acho que esse foi o ponto alto. Eu acho que, do ponto de vista da agenda econômica, eu acho que foi um ano duro, mas o Brasil precisava de fazer alguns ajustes. Uma parte deles já foi encaminhada, é só o começo. Agora, vamos dizer, do ponto de vista do debate, da sociedade, etc., foi como eu falei, eu acho que se a gente tivesse simplesmente fizesse o normal, o básico, evitasse debates muito ideológicos, etc., eu acho que o Brasil estaria ainda melhor. Eu acho que esse impacto da economia impactaria mais o bem-estar das pessoas e a própria economia se beneficiaria dessa maior normalidade. Então, acho que tem avanços importantes e tem lições. O próprio desajuste do Bolsa Família. Aconteceu alguma coisa parecida no primeiro ano Lula, etc. E eu espero, assim, é da minha área, sou da área social, eu espero que a gente consiga ter um Bolsa Família 2.0 ou um Bolsa Família normal, em condições normais,
porque eu acho que não faz muito sentido os pobres pagarem o ajuste fiscal que foi feito nos últimos 5 anos no Brasil, e não teve quase ajuste fiscal por conta disso, porque eles não têm dinheiro para isso. Então, eu acho que foi um balanço positivo do ponto de vista econômico, mas a desigualdade parou de subir, não chega a ser uma coisa para ser comemorada, mas, vamos dizer, do ponto de vista do debate da sociedade, eu acho que a gente tem muito a avançar no sentido de despolarizar, de unificar mais o país. Eu acho que a gente precisava uma estratégia, uma linha mais tipo Nelson Mandela. Entendi. Muito obrigada, professor, por hoje é só. Muito obrigada por estar aqui, mesmo que seja por Skype. E por hoje é só. Agradeço também a audiência de quem estiver assistindo e até a próxima. Obrigado, Thaís.